Olá, amados, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal Novo. Bom, voltei para a Extrema, estou a trabalho aqui, então você vai ver essa introdução em quase todos os vídeos nessa semana. Mas os vídeos são diferentes, tá bom? Por favor, fica no vídeo. Amados, vamos a mais um vídeo de uma profecia e eu quero que você preste bastante atenção no que vai ser falado, porque com certeza vai tocar a sua vida e vai te abençoar. Lembre-se que nós estamos soltando bastante vídeo de profecias que se cumpriram e falta só isso aqui para se cumprir por completo. E já estamos às portas de acontecer. Então não se esqueça, querido. Compartilhe, comente, se inscreva. É importante para você não perder mais nenhum vídeo aqui do canal. Bora então para esse vídeo que com certeza vai abençoar a sua vida. Eu estava agora à tarde meditando e me veio algo assim. Eu gostaria de participar para vocês. Eu estou de saída daqui pedaço, mas eu quero só me deixar registrado. Era não sei se era um sonho, bem dizer o que era. E não dormi bem, e aí durante o dia não durmo bem à noite, durante o dia fica dando aquelas cochiladas, né? E eu estava meio sonolento. Eu vi uma paz tão grande, uma paz incrível, uma paz sobrenatural, e aquela paz me chamava a atenção, o ritmo daquela paz. E aquela paz que me chamava a atenção, o ritmo, né, daquela paz que eu estava, eu senti que no fundo não era uma paz, que era como se fosse um vulcão adormecido, como se fosse, tá? Um vulcão adormecido, e que uma hora para outra o vulcão acordasse. Assim era aquela paz. E aí eu continuei vendo aquilo, né, tendo aquela impressão, e no final eu escutei uma voz. Por que você está cismado com essa paz? Eu disse, porque não há barulhos. Não há o quê? Eu disse, não há barulhos. Aí a voz disse, aí é que está a questão. Quando não há barulho, é sinal que o que vem vai fazer um grande estrondo. Um grande estrondo. Eu confesso que eu iria sair, porque eu estou em culto, e não iria adentrar. Mas eu vou entrar para passar, porque aquilo ficou na minha mente, e eu quero dizer para as pessoas que assistem a live, que são espirituais, de todas as crenças e religiões, que é igual um tsunami. Quando ela vem, a onda se recolhe, não é? Vai para bem longe a onda. E depois vem um tsunami. O mar possivelmente está tranquilo, depois vem um tsunami. Eu nunca tive um sentimento deste. Eu tive esse sentimento. Isso me chamou a atenção. Me chamou a atenção essa falsa paz. Que não tinha alarido, que não tinha, de uma hora para outra, vinha estrondos. De uma hora para outra, vinha estrondos de grande gigantesco. E eu estava pensando, eu estava lendo, aí eu lendo, pensando. Nos livros que mais li nesses últimos 2 anos, 2 meses, livro de Amós 3,7, certamente o Senhor não fará coisa alguma sem revelar seu segredo de seus servos profetas. Livro de Amós 3,7. Até coisas que me vinham na mente, que eu achava, eu mesmo, que eram só coisas que vinham à mente, aconteciam. E diversas vezes me aconteceu isso, diversas vezes em coisas que eu sentia que era normal, que não tinha significado nenhum, acontecia. Então eu passei a dar muito mais credibilidade e atenção aos meus pensamentos, mesmo que eles fossem vazios ou vagos, ao meu parecer, mas era Deus falando. Quando eu escuto a voz, é como se tivesse milhares de vozes. Mas ele está falando para minha esposa hoje. Mas existe uma voz no meio das milhares que é a que me chama a atenção e que me prende. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz de Deus que me chama a atenção e me prende. Essa é a voz de Deus. E no final, quando eu estava lendo, eu senti uma voz suave no meio de milhares e dizia, filho, a libertação do Brasil já começou. Faça um belo culto no dia 20 de março em Fortaleza, Ceará.
louvando e engrandecendo meu nome pela libertação do Brasil. Porque até o dia 20 de março é um resultado, um norte, uma busca de um norte completamente para que todos os brasileiros, até os menos entendidos, percebam e vejam como é que vai ficar o Brasil. Mas o Brasil será liberto de um jeito ou de outro. Mas uma libertação, geralmente, ela é dolorosa. Mas ela irá acontecer. O mal não irá prevalecer sobre o território nacional brasileiro. Eu me afastei durante os dias, por causa da visão que eu tive lá com o Donald Trump, e eu comecei a orar porque Deus disse assim, ora e coloca na brecha por ele. Eu comecei a orar e colocar na brecha. Mas eu quero orar por você, quero orar por sua casa, quero orar por sua família. Faça planos, porque os seus planos serão realizados. Façam planos, você e sua casa, porque o Brasil tem norte, tem futuro, o Brasil tem jeito. Mas o Brasil não era para ter norte, o Brasil não era para ter futuro. Mas agora o Brasil vai ter norte, o Brasil vai ter futuro. Deus, ele vai se responsabilizar, ele vai pegar as pessoas que assim violaram as leis, decretos e estatutos dele e zombaram de Deus. Ele não vai pegar aqueles que nada fizeram. Porque a palavra de Deus diz que Deus não tem culpado por inocente. Deus não tem culpado por inocente. E nós iremos contemplar a grandeza de Deus. A grandeza de Deus. Que nesses últimos... Hoje é 7/3 de 2023. Nesses últimos 3 dias, até o dia 10, nós iremos ter muitas coisas que os nossos olhos irão ver e nossos ouvidos irão ouvir. E no dia 20 eu estarei dando culto em Fortaleza, Ceará, na Avenida H 1481. Avenida H 1481, que fica a sede do Ministério da Deus. E vocês do território nacional estão convidados para glorificar Deus comigo. Esse culto será feito para todas as pessoas que assim podem e assim desejam, por espontânea vontade, de todo o território nacional brasileiro e internacional vir esse culto. Eu falo apenas da minha espiritualidade, da minha espiritualidade que eu acredito nela. E acabo de afirmar para vocês que mesmo aquilo que me parece sem lógica, começa a ter lógica. Começa a ter sentido. E é isso. Às vezes você tem um pensamento e acha que aquele pensamento não tem lógica, mas ele tem um sentido. Então, existe um barulho muito ensurdecedor para chegar aí. Um barulho ensurdecedor, esse barulho irá chegar. E nada vai mudar, porque tudo tem a ver com a libertação do território nacional brasileiro. Tudo tem a ver com a libertação do território nacional brasileiro. Eu tenho certeza plena e absoluta disso. Temos orado constantemente para que Deus faça a sua vontade sobre o território nacional brasileiro e sobre o internacional. Nós estamos vivendo a maior crise diplomática da face da Terra. Mas haverá um estrondo no meio político, nacional e internacional. Haverá um estrondo no meio político, nacional e internacional, para vir. Quando tudo parece que nada vai acontecer, vai vir esse estrondo. Se prepare para esse estrondo, porque Deus já está revelando que vai vir um estrondo gigante. Quando tudo parecer tranquilo, vai vir no meio político nacional e internacional. Nós estamos travando diversas batalhas em diversos campos agora. Nós temos aí a luta pela anistia, que com certeza vai desmoralizar essas pessoas que sequestraram o nosso STF e devolver a dignidade a essas pessoas, famílias que foram injustiçadas. Nós temos o STF na tentativa de censurar a internet junto, em conluio com o governo, e essa é uma batalha que a gente não pode perder. Se a gente perde ela, a gente perde a capacidade de continuar na luta, né? Seremos todos censurados e é exatamente o que eles querem. Então esse é um outro campo de batalha também que nós estamos travando. Nós temos alguns projetos de lei que estamos tentando aprovar no Congresso, que é para diminuir um pouco essa força, né? Essa autoridade que o STF criou contra o Congresso, devolver um pouco as prerrogativas para os parlamentares. Nós temos as ações nos Estados Unidos que estão sendo tomadas, essas estão sendo lideradas pelo Eduardo Bolsonaro, que com certeza pode arrefecer um pouco, pelo menos controlar um pouco a sanha persecutória desses ministros da nossa Suprema Corte. Mas só tem uma batalha que representaria o fim da guerra. Tem uma batalha que, se nós vencermos, a gente vence a guerra. Elegemos maioria no Senado em 2026. Nós temos 81 senadores no Senado do Brasil. Porque é a única casa que pode realmente fazer um impeachment, que pode realmente acabar com essa bagunça, a única que tem a prerrogativa constitucional é o Senado. Para ter um impeachment de um ministro do STF, você sabe que a gente precisa de ter maioria no Senado, precisa que esse processo ocorra no Senado. Em 2026 nós vamos eleger agora acho que 54, 57 senadores. Se nós elegermos pelo menos 30 senadores, só 30 desses 57, a gente ganha, a gente vira o jogo, tá? Acaba com essa vagabundagem. Me desculpa, mas acho que é 54. Acaba com essa vagabundagem. A gente só precisa de 30. E tudo indica que nós vamos fazer esse número. Nós temos vários nomes da direita se projetando nos estados. Cada estado vai poder eleger 2 senadores. Então nós teremos 2 senadores que poderão ser eleitos em cada estado, junto com o DF, 54. Então vamos lá. O que o STF está fazendo? Olha a matéria, olha o absurdo que está acontecendo.
Primeiro que fazer atividade político-partidária é um crime de responsabilidade, tá? Então olha isso aqui. Como um ministro do STF vem marcando o território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. O que um ministro do STF está já interferindo em como as pessoas vão votar em 2026? Por que o ministro do STF estaria interferindo em quem serão os candidatos em 2026? Primeiro, eles já estão tentando tornar inelegível os nomes mais fortes para o Senado no ano que vem. Então eles já vão tentar fazer com que essas pessoas ou sejam presas ou fiquem inelegíveis. Nós vamos começar a ver agora a perseguição dos primeiros colocados para o Senado em 2026. Então olha só essa matéria. O ministro do STF andou conversando com governadores, com o objetivo de convencê-los a se candidatarem ao Senado e assim impedir que Jair Bolsonaro eleja a maioria na Casa Parlamentar. O que eles estão pretendendo fazer? Estão indo em alguns governadores. Chega lá o governador, candidata para o Senado aí que a gente sabe que você ganha, porque senão vai ser eleito aí um cara de direita, apoiador do Bolsonaro, e aí eles vão fazer o impeachment, devolver a democracia no Brasil. Impedir que Jair Bolsonaro eleja a maioria na casa. Para terminar, tá aqui, ó. Bolsonaro está empenhado em fazer o maior número de senadores. E o Senado é a casa onde se pode iniciar o impeachment de ministro do STF. Então nós temos, gente, olha o ridículo. Além de tudo que eles estão fazendo, que é desrespeito à Constituição, além da perseguição, além da censura, eles querem interferir em quem serão os candidatos a Senado em 2026. Porque eles sabem que se nós elegermos a maioria, se nós elegermos 30, nós já temos lá em torno de 14 que são nossos. Se nós elegermos 30, acaba a fuleiragem. Essa ditadura acaba. Aí já não é talvez, não é se, não. Acaba. Então você, no seu estado, já tem que entender isso agora. Nós temos que eleger os senadores que estão dispostos a devolver a democracia para o Brasil, a acabar com esse medo que as pessoas têm de falar ou dar as suas opiniões, de manifestar nas ruas, e fazer um impeachment daquele que transformou o Brasil numa ditadura da toga. E você não precisa nem falar o nome, você sabe quem é. Nós temos que fazer um impeachment daquele que transformou o Brasil numa ditadura da toga. As eleições? Ano que vem. Mas pode ter certeza, daqui até lá, eles vão fazer de tudo para prender ou caçar os principais nomes para o Senado para 2026. Não desista, continuaremos trabalhando, mas essa é a nossa principal batalha, porque ela representa o fim da guerra. É mais uma bomba, né? Mas isso aqui seria mais um absurdo no Brasil. Vamos a mais um absurdo. Como um ministro do STF vem marcando o território para impedir que domine o Senado. Uma pergunta pra vocês. Quem vocês acham que é esse juiz? Aqui não diz quem é o juiz, mas quem você acha que é? Cafezinho aí, pessoal, um cafezinho. Sei que tô ostentando, né? Desculpa aí, mas tem que tomar um café. Você sabe que aqui são 10 horas da manhã, né? E agora muda o horário. Hoje à noite muda o horário. Aí eu vou conseguir fazer 2 lives por dia, tá bom? Eu vou conseguir fazer 2 lives por dia. Então, quem você acha que é esse juiz que está fazendo uma jogada para que o Bolsonaro não consiga a maioria do Senado em 2026? Vamos lá. O ministro do STF andou conversando com governadores com o objetivo de convencê-los a se candidatarem ao Senado e, assim, impedir que Jair Bolsonaro eleja a maioria na Casa Parlamentar. Bolsonaro está empenhando em fazer o maior número de senadores e o Senado é a casa onde se pode iniciar o impeachment de ministro do STF. É muito interessante, né? Uma das diferenças, pessoal, sabe que eu falo muito dos Estados Unidos aqui pra vocês, uma das diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos é que nos Estados Unidos, tanto o impeachment para o presidente como o impeachment para um ministro funciona exatamente da mesma forma. Fábio, como é que funciona nos Estados Unidos? Você abre o processo de impeachment na Câmara dos Deputados, ele é impeachmentado na Câmara dos Deputados. Por exemplo, nos Estados Unidos, o que impeachment um juiz, um presidente, é a Câmara. O Senado é onde é julgado o processo do impeachment. Ou seja, o Senado julga para saber se o cara é culpado ou inocente. Então o Senado decide se ele continua como juiz ou se ele tem que deixar a toga. O Senado julga se o presidente continua como presidente ou tem que deixar a presidência. É assim que funciona nos Estados Unidos. Então, por exemplo, o presidente Donald Trump ele foi impeachmentado 2 vezes. Mas, Fábio, como é que o Trump foi impeachmentado se ele continuou sendo presidente? Porque ele foi impeachmentado na Câmara, no Senado, onde o impeachment acontece, e quando chegou no Senado, aonde vira um tribunal, ele foi absolvido. Você precisa de 2/3 no Senado para que ele possa ser condenado. Então, ele foi absolvido. Nos Estados Unidos, nós tivemos um juiz na Suprema Corte, muitos anos atrás, se eu li há muito tempo, não sei se, de repente, eu estou errando a data aqui, mas se eu não me engano, ele foi impeachmentado na Câmara e foi absolvido no Senado. Então, nós nunca tivemos um juiz, eu acho aqui na Suprema Corte, que ele tenha sido impeachmentado, né? No Brasil, não. No Brasil, o impeachment do presidente começa na Câmara dos Deputados, né? E aí, o impeachment do juiz da Suprema Corte começa no Senado. Meio estranho, mas é o que é o Brasil, né? É o que é o Brasil. Então, o medo dele é que isso aconteça, é que ele venha impeachment. Nós já tínhamos lido alguma coisa sobre isso antes. Vamos ler aqui para ver se você consegue ver agora. Vamos ver isso aqui. Olha isso aqui. Moraes sinaliza preocupação com bancada conservadora em 2026. Lembra? Isso aqui foi o ano passado que nós lemos essa matéria para você. E a matéria de hoje, diz o seguinte, que um ministro está preocupado, né? Ele vem marcando o território para impedir o Bolsonaro. Aí você pergunta, mas quem deve ser esse ministro? Bom, a gente não sabe quem é o ministro, mas olha aqui o que a gente vê em outras matérias. Moraes sinaliza preocupação com bancada conservadora em 2026. Olha isso aqui. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, sinalizou deputados federais da base aliada ao governo que receia um avanço conservador no Senado em 2026.
A preocupação de Moraes, segundo relatos feitos à CNN, seria com a estratégia do PL, de Jair Bolsonaro, de priorizar a campanha para a Casa Legislativa, em esforço para se tornar a maior bancada. O objetivo final, não escondem dirigentes do partido, é fazer o presidente do Senado Federal em 2027. O risco do movimento se consolidar está no radar também do senador Davi Alcolumbre. Favorito, aqui não seria o favorito, né? O parlamentar manifestou receio no Palácio do Planalto, já que cabe ao Senado Federal a abertura de processo de impeachment contra o ministro da Suprema Corte. PL tem trabalhado para lançar seus principais cabos eleitorais ao Senado: Michele Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro. E a expectativa é de que também dispute uma vaga no Senado os governadores Cláudio Castro, Romeu Zema, Ratinho Júnior, alinhados à direita, além de deputados federais como Arthur Lira, Marcel Van Hatten, Bia Kicis, Carla Zambelli. Com o receio de uma onda de direita que possa levar o conservador para o comando do Senado, Lula começa a planejar uma contraofensiva. O petista avalia a necessidade de evitar uma onda da direita, já que haverá renovação de 2/3 na Casa Legislativa e o esforço pode afetar até mesmo a chapa, a reeleição do petista. Isso porque, na tentativa de evitar que a direita eleja 2 senadores em São Paulo, o presidente tem que considerar uma candidatura de vice-presidente Geraldo Alckmin. Olha isso. Nesse cenário, o petista considera retornar a dobradinha PT-MDB com o ministro Simone Steppe, de acordo com Lula, né? O governo, blá, 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 blá. Então, o que tá acontecendo aqui, né? O que tá acontecendo aqui? Aqui, ó, fora da agenda, Moraes esteve no Senado nessa quarta-feira para participar de uma cerimônia sobre o anteprojeto do novo Código Civil. Blá, 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 blá. E aí você pode ver o desespero. Então, a jogada é o seguinte. E o mais engraçado, que absurdo, que no Brasil já é normalidade, você vê uma união total entre Lula e o Alexandre de Moraes. O Lula, ele precisa ter a esquerda ou o centrão na presidência do Senado. Alexandre de Moraes precisa ter a esquerda ou o centrão na presidência do Senado. Então, a luta é exatamente isso. O que nós iremos fazer para evitar que a direita ganhe o Senado? Olha, se nós trabalharmos juntos, se nós compartilharmos os vídeos, se nós nos tornarmos membros do canal, nós realmente entrar disso nessa guerra da maneira certa e estratégica, nós iremos ganhar o Senado. Mas isso vai depender de cada um de nós. Vai depender do seu trabalho, vai depender da sua determinação, vai depender, entendeu, de tudo que você vai fazer cada dia esse ano. Porque tá faltando basicamente o quê? A eleição já tá chegando, daqui a pouquinho o ano termina. Então nós precisamos lutar pelo Senado. É uma visão clara. Fábio, mas existe a possibilidade de, por exemplo, sanções, pressões dos Estados Unidos fazer o Alexandre de Moraes cair? Pode. Mas mesmo o Alexandre de Moraes cair, só tem uma maneira do Alexandre de Moraes cair. É através do Senado. É ele ser impeachmentado. Pode ser pela pressão dos Estados Unidos, pode ser por uma pressão da OE, pode ser por várias pressões. Mas o Alexandre de Moraes, ele vai cair pelo Senado. É o Senado que vai derrubá-lo. Então o que acontece? A gente precisa de um Senado forte. Eu venho falando para as pessoas. Não adianta a gente dizer que o Senado é omisso, porque o Senado não é omisso, eles são cúmplices. Então não adianta dizer que é omisso. Nós precisamos trocar o Senado. Nós iremos fazer, como eu falei para você, 27 grupos de WhatsApp, um em cada estado, e cada um de vocês vai ser responsável por um desses WhatsApp, e nós iremos trabalhar no Brasil inteiro para que a gente possa conseguir a maioria dos senadores. Porque o que vai ser legal, e aí tem matérias aqui, que eu não vou nem entrar nessas matérias, mas eu lembro, falei para você diversas vezes, que a esquerda tentou fazer uma lei proibindo que as pessoas pudessem votar para 2 senadores. Quem é que lembra dessa lei? Lembra? Eu falei que não ia passar porque não tem nem como passar. Mas seria uma jogada de mestre da esquerda para barrar a nossa vitória. Porque como está agora, o nosso trabalho será muito fácil. Nós iremos identificar 2 senadores em cada estado e nós iremos votar pelos 2, facilitando a vida de todo mundo. Você não vai precisar fazer pesquisas e mais pesquisas. Você vai fazer, por exemplo, digamos, uma hipótese, pessoal, não sei quem será o candidato, né? Mas uma hipótese. Digamos que em São Paulo seja Eduardo Bolsonaro e, sei lá, o Ricardo Salles. E esses 2 são apoiados pelo Bolsonaro. Então, nós iremos fazer a dobradinha. Todo mundo vota pro Eduardo e pro Ricardo Salles. Pronto, é a dobradinha, entendeu? Então, é isso que a gente vai fazer. Vamos tentar ver 2 senadores e votar para os 2 senadores. Fábio, quantos senadores a gente precisa? Pelas contas que eu fiz, nós já temos 15 senadores que a gente pode falar, olha, esses são direita raiz. Então, nós temos 15. Então, nós precisamos, no mínimo 26. Então, a nossa visão vai ser 26 em 2026. Se a gente consegue 26, nós vamos para 41. 41 é um número necessário para ter o presidente da Câmara. O presidente do Senado. Então, a gente já tem a presidência do Senado em 2027. Lembrando que a campanha em 2026, os candidatos, eles só tomam posse em 2027. E em 2027, no começo do ano, nós já teremos a eleição para o presidente do Senado. O Alcolumbre, é que muitas pessoas falam, Fábio, o Alcolumbre é um traíra. Concordo, todo mundo sabe disso. Nós tivemos que apoiar o Alcolumbre porque não tínhamos outra opção. Ou apoia o Alcolumbre ou apoia o Alcolumbre. O Alcolumbre ganha de qualquer jeito. Só que o Alcolumbre ganhando, nós pegamos algumas mesas. Essas mesas vão ajudar a gente a crescer no Senado. Então a gente chega no Senado com força. O Alcolumbre sabe, e ele mesmo já falou, que existe a possibilidade da direita tomar 50 cadeiras do Senado. A direita, né? Estamos falando entre direita raiz e direita limpinha. Né? O centrão, centro-direita. Então ele mesmo acredita. Então existe uma possibilidade do Alcolumbre, não que ele seja a favor do Bolsonaro, não que ele seja a favor do povo, mas que ele tente falar o seguinte, olha, ele vai perder o Senado de qualquer jeito. A única forma, a única chance, a única oportunidade que o Alcolumbre tem de continuar no Senado é botar o impeachment do Alexandre de Moraes. Não estou dizendo que ele vai continuar no Senado se isso o fizer. Estou dizendo que é a única chance que ele tem. Ele não tem outra chance. Ficar como ele está ficando, sem botar nada em pauta, ele não vai se reeleger.
porque nós teremos a maioria na direita. E ele sabe disso. Então, Fábio, existe uma possibilidade? Olha, existe uma possibilidade do Alcolumbre fazer. O problema aqui é o seguinte, é que nós não temos senadores suficientes para impeachment o Alexandre de Moraes, mesmo que o Alcolumbre venha colocar isso em pauta. Então, essa é a minha preocupação. E aí, amado, o que você achou desse vídeo, hein? Deixa seu like, compartilha, comenta. Lembre-se de comentar como um cristão, com educação, tá bom? E lembre-se que a nossa justiça para Deus é trapo de imundície. Então não julgue as pessoas, ok? Julgue aí a profecia. Um forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.